Clima bom pra caramba, tá um ventinho gostoso aqui. Agora de popa. E, pô, é sempre legal começar num lugar novo, assim, esse começo, né? Os primeiros dias num lugar novo é sempre tudo uma descoberta muito bacana. Tem bastante a conhecer por aqui. Eu já dei uma volta na Gamboa, Morro de São Paulo, que são todos lugares aqui da região que a gente chama de Morro de São Paulo, mas na verdade o município é Cairu. E agora eu tô aqui no Curral, que é um lugar bem bacana. Alguém me falou, eu não tenho certeza se não conferi, né? Mas de que, pô, as primeiras cabeças de gado do Brasil entraram por esse lugar que eu tô aqui. Não sei se é verdade, tem que conferir. É interessante, né? Já tô vendo que tá entrando uma galera aí. Sábado de amanhã tem, né, episódio do Hashtag Sal oficial, domingo às 10. E hoje é tipo um esquenta, que é um lugar. Eu vou falar da minha saída do campinho e vou falar também da chegada aqui em Morro de São Paulo. Foi uma navegada muito legal. Eu velejei também. Tinha pouco vento, na verdade, mas deu para velejar no final e foi muito bacana. Foi uma velejada bem bonita. Ó, o Emerson Fraga. Boa, Sal. Quero conhecer muito esse lugar. Vale a pena, cara. Lugar lindo. Tem aqui, pra parar, assim, né, dos lugares que eu conheci, tem a Gamboa e tem o Morro de São Paulo. Um é mais calmo, outro mais agitado, com mais opções. Aí cada um gosta do estilo. Eu tenho ficado mais na Gamboa por causa da ancoragem. Mas ficaria também em Morro de São Paulo, muito legal. Aqui balança mais um pouco. Na verdade eu nem tô lá, né? Agora eu tô ancorado aqui no curral. Eu vou inverter a câmera pra vocês verem. Eu fiz uma proteção aqui, ó, por causa do vento, mas que agora mudou, caiu a proteção inclusive. Ó, que lugar demais, cara. Que lugar massa pra caramba. Pode pra cima aí. Ó, aqui é a ponta do curral, né? Vai pra lá é Gamboa, lá longe. E Morro de São Paulo fica bem nessa direção, mas pra trás, lá. Lugar muito lindo. Pô, se ficar ruim o vento, vocês me digam, mas agora tá girando pra caramba, cara. Não sei se vou conseguir manter uma consistência assim. Mas o áudio tá bacana pra vocês? Espero que sim, né? E aí eu tô esperando algumas coisas, né? Tipo, pra seguir. Eu já fiz episódio de amanhã. Quem é membro do canal consegue assistir já. Mas eu tô preparando também a faixa de áudio em inglês, que ainda não tá pronta. Eu tô tentando sempre lançar com ela, né? Tem muita gente que agora tá assistindo o Hashtag Sal em inglês, pessoal de fora, assim, que é bacana, né? Porque, tipo, a gente consome tanto conteúdo em inglês, por que não, sei lá, uma galera de fora conhecer o Brasil, conhecer os lugares daqui também, um pouco da nossa cultura. Então eu acho uma coisa importante. E eu tô colocando sempre dublagens em inglês dos episódios. Dá um trabalho, apesar de ser inteligência artificial, dá muito trabalho. Nossa, porque quando você fala, assim, tipo, um texto lido e tal, rola melhor, um pouco melhor, assim, automático. Mas quando tem música, quando você fala de improviso e aí as gaguejas, às vezes tem outro barulho em cima da voz, nossa, é difícil pra caramba. Mas, aliás, eu tô procurando alguém pra me ajudar com isso, porque consome um tempo grande. Eu tô precisando de alguém pra contratar pra ajudar com isso. Se souberem alguém que tem alguma experiência com isso, assim. Não tem muita gente, né? Meio novo, assim. Mas se souberem, dá um toque. E quem quiser, né? Tipo, manda uma mensagem no meu Instagram, lá no privado. O Emerson Fraga falando que o áudio está bom e passa em Boipeba. Ah, sim, pra lá, não vai dar pra ver direito aqui, tem todo um caminho aqui por dentro dos canais que tem vários lugares, entre eles Boipeba. Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ver se tá saindo água do sinalizador. Aí vocês aproveitam e dão uma olhadinha junto. Peraí, ó. Deixa eu ver. Tá saindo ali. Apesar que tá saindo. Então, sinal que o sinalizador tá fazendo água. Cara, e esse é um negócio que tá funcionando, cara. Tipo, o sinalizador,
desde fevereiro, por aí, ou mais, não sei. Eu não boto água no barco, cara, é só do desalinizador, pra tomar banho, pra cozinhar, pra tomar água, qualquer coisa. E tem sido muito legal. Agora tá na hora de fazer a manutenção, porque a cada ano tem que botar um produto lá e deixar ele funcionar com, acho que é ácido cítrico e uma outra substância que é alcalina, assim, algo comestível também, que aí já para não ter perigo de contaminação, coisa assim, né? O Gustavo Schaffer falou, e o Doghouse, tem novidades? Cara, tá andando, né? Demorou mais tempo do que a gente achava que ia demorar. Parece que tá andando, tá difícil aqui, cara, eu botei uma lona, cara. Tá difícil, mas parece que vai andar. Garapuá é sensacional também, o Gabriel falou. Eu tô ligado, cara. Garapuá eu já vi fotos e tal, né? Contrariando um pouco a ideia de que eu gosto de ver um lugar pela primeira vez ao vivo com os meus olhos, mas sim. E o pessoal fala muito bem de Garapuá, né? Eu com certeza quero conhecer, cara. Boa tarde, o David Rezende falando. Que bacana, cara. David, eu tenho canal. Você tem um canal também, isso? O Vetor 3D falando, seus vídeos de Counter-Strike são muito bons. Cara, na verdade, acho que você, não sei se você sabe, mas é minha voz clonada com inteligência artificial, cara. Então não sou eu que faço. Desculpa se eu causei alguma... sei lá, uma decepção. Eu já vi esses vídeos, mas nem sei o que se passa lá. E o Sandro Antunes falando, Morro de São Paulo, aniversário de São Paulo campeão, abraço Adriano. Né, o São Paulo, eu tô andando muito desligado de futebol, mas o São Paulo ganhou, né, acho que a Copinha, alguma coisa assim, que na verdade eu nem sei direito o que é. O Jair Luz perguntando, a gatinha e a gatona? A gatinha tá andando por aí e a gatona tá ali no sofá, tava fazendo alguma coisa ali que eu não me lembro, acho que fazendo a unha, sei lá. E aí... que mais? Diário da Dona. Boa tarde, Marujo em alto mar. Valeu, boa tarde também. Não é alto mar, né? Alto mar geralmente assim, águas internacionais, né? Que eu tô ancorado na costa, na verdade dentro do canal aqui, acho que é Tinharém, né? Que é o nome da ilha aqui. E tô pronunciando errado, mas desculpa, tô novo aqui. E então eu tô longe do alto mar. O Eduardo Borges, que é apoiador aqui, que é membro do canal, melhor dizendo, passei o mês inteiro em Morro de São Paulo em junho de 95. Ah, que legal, cara, porque tem coisa pra caramba pra ver, né? Uma avenida que não tem carro e tal, mas comecei a andar, eu gravei já, não era esse episódio de amanhã, mas eu gravei e... Nossa, muita coisa pra ver, tem que ir de novo, passei um dia inteiro, eu caminhei aqui da Gamboa até lá, deu 1 hora de caminhada bem tranquila, assim, andando nas praias, e achei as melhores praias que eu vi foi nesse caminho da Gamboa pra até lá, muito bom. Aqui, Loading, mandando um abraço de Portugal, parabéns pelo seu belíssimo canal. Valeu, cara, brigadão. E, sempre falo, né, mas daqui uns anos eu apareço em Portugal, não sei quantos, mas quero muito velejar aí. O Samuel Gomes perguntou como são as provas de mestre e capitão amador. De mestre é mais fácil, claro. E eu diria assim que se você já tem a RAIS, tem alguma noção... 2 meses, 2 meses não, nada. Eu fiz 2 dias de curso. Dei uma estudada nesses 2 dias, claro. Fiz a prova e passei. E todo mundo na minha sala, ou quase todo mundo passou. Então, assim, se estudar é tranquilo, cara. E as questões, elas são sorteadas. São as mesmas questões que sempre... Claro, cada prova tem questões diferentes. Mas, assim, são as mesmas questões que são sorteadas de um banco de questões. Então, dá para estudar as questões antigas. Já a prova de capitão, né, que é para você poder ir em qualquer lugar do mundo. A de mestre permite que você ande... você pode ir para outros portos internacionais, mas não pode se afastar mais de 20 milhas da costa.
A de capitão é mais complicada, cada prova é única e exige mais raciocínio. Geralmente as pessoas estudam alguns meses para passar e... Mas vale muito a pena, é bem bacana. O Vetor 3D eu não sabia, sempre comento o hashtag sal lá. Cara, eu não sei, assim, ó, eu tô numa... Eu não sei se eu continuo com a minha voz. Não dá muita grana, tipo, a minha voz apareceu em um monte de lugar aí, vou abrir pra vocês aqui. Ganhei $60. Tá, pô, dá uns 360, né, reais, 6 vezes, né? Mas, tipo... Cara, não sei. Porque às vezes pode ser que pareça que eu tenha falado algo que não foi eu que falei, sabe? E é muito exposto, não é uma voz anônima, assim, né? Não sou tão famoso assim, mas também as pessoas me conhecem, né? Então, tipo, eu não sei se eu vou continuar com esse negócio. Eu queria, pra ajudar a pagar as dublagens de inteligência artificial em inglês, porque são caras, assim, de fazer também. Não é muito barato. Tinharém, o nome do canal. 1 milhão de desculpas, pessoal da região. Tinharém. Eu falei um pouquinho diferente. Né? E o município sim é Cairu. Boa tarde boa pra você também, a Jusileide Lima. Você também. E o André, ótimo. Saludos da Itália. Você tem que descobrir um dia Mediterrâneo. Sempre sigo da Itália. Abraço, André. Que bacana, cara. Que legal. Estou muito feliz de ter você aqui. Sempre é muito legal ter pessoas de outro país. E é legal divulgar, né, o nosso litoral aqui, que eu acho que mais pessoas deviam aproveitar. As pessoas no Brasil em geral, mas velejadores, talvez ainda mais, adoram receber gente de fora. Claro, tem algumas dificuldades de vir aqui, né? Tipo, é meio contramão para velejar, digamos, né? E tem pouco tempo, né? Como é que é? Desculpa. Em volta da parte de baixo do celular para proteger o vento. Ah, do vento, estava rolando um barulho de vento. Que voou um pano de prata que eu não sabia que tinha jogado. Será que assim melhora? Vamos ver. Então, eu adoraria ter mais... nesse momento tá com pano, melhorou o áudio? Claro que sim. Agora onde eu tô aqui, tá toda hora virando, meu, tá difícil fugir do vento. O outro estrangeiro aqui, Ezequiel da Silva, acompanhando aqui do Canadá, cara, sonhando um dia viver em um veleiro. Pô, aliás, eu queria, como agora os episódios estão em inglês, eu sei que a inteligência artificial às vezes dá umas mancadas, assim, tipo, não sei se do significado das coisas, mas o sim que não é perfeito, às vezes meio que muda de sotaque no meio, e eu vejo vídeos que são dublados também, assim, de vídeos gringos em português, e também tem isso. É onde a tecnologia tá, eu acho, assim, sabe? Mas eu queria uma impressão de como é assistir o Hashtag Sal em inglês, pra quem não fala português, né? Porque não assiste de outro jeito. Queria saber como é que tá, não sei. Algumas pessoas têm assistido, comentado, mas eu queria ir, mostrem pra mais pessoas de fora também, que não falam português. O Diário da Dona falou, vamos fazer um passeio em águas internacionais em um submarino, então. Submarino? Caraca, meu. Não sei como seria esse passeio. Pontal do Paraná, o Mendes falando, que legal, cara. Salve, Adriano, boa tarde para todos, Salvador, o Ivan Desi Mota, que massa, cara. Aqui, vamos passar. O Sérgio Salum, cara, um abração, boa tarde. Muito bom o canal, é bom demais. Como você usa a Starlink na bateria do barco? Cara, ela gasta bastante, gasta uns 5 ampere por hora, mais ou menos. Mas eu tenho boas placas solares, tem bateria de lítio. Agora mesmo eu tô fazendo água com o sinalizador, com o Schenker aqui. E o Starlink, e ainda dá para carregar as baterias. Acho que elas vão chegar a 100% daqui a pouco. Não chegaram ainda porque eu botei o sinalizador muito cedo, que gasta 10 amperes também, né? O Fábio Neste, gostamos muito do seu canal. Valeu, cara. Veleiro Vento no Rosto, que delícia. Tá bacana mesmo. Tá bem bacana. Frederico César, Plots, que sou fã do seu canal e também do Jack. Já assisti todos os seus vídeos todos os vídeos de vocês. Eu sonho um dia poder essa vida livre. Manda um alô pros mineiros aqui de BH.
super abraço pra galera de BH, cidade, como eu vou repetir, uma das grandes decepções pra mim com o Brasil é não ter um jeito de ancorar em Minas Gerais, de Minas Gerais não ter costa, cara. Isso é porque eu ia adorar ficar uns meses ancorado em Minas Gerais, não dá, né? Então, ó, alguém tá falando que piorou o áudio de novo. Cara, é essa virada aqui, deixa eu segurar aqui assim, pode ser que melhor agora. Ah, que tá vindo do outro lado, é por isso. Mas é muita coisa pra se preocupar, cara. Salve, salve, Marujo! Marujo Salino. Para iniciantes, qual o tamanho que você recomenda? Pense em iniciar no 17 pés. É mesmo essencial iniciar com laser ou dinghy? Não, não é essencial. É legal. Mas eu acho que você tem que começar com um barco que você tem disponível aí, cara. Que você possa velejar bastante, que seja bom, que você curta. Talvez que mais gente da sua família curta, se for o caso. Começar, ter essa experiência de velejar num barco pequeno dá uma acessibilidade muito legal mesmo, mas tem várias pessoas que fizeram coisas incríveis na vela e começaram do jeito também. Então, não é uma regra, assim, né? Tá ventando, mas o vento está de fundo, dá pra ouvir perfeitamente. Que bom, cara. Pô, esse iPhone, eu tenho o 16 Pro aqui, né? E ele isola bem o vento. Claro que não é perfeito, né? Mas até que... O Diogo Fernando Schneider. Adriano, eu quero agradecer pelo seu trabalho maravilhoso. Sou de Joinville e comprei uma Reco 16 que estou reformando. Massa, cara. Inclusive ontem vi seu vídeo aqui em Joinville. E vou mandar reformar minha vela com o Rolf. Que massa, cara. Que saudades aí. Eduardo Shiokawa. Submarino claustrofóbico e se acender vira uma sauna. Do que ele tá falando, sei lá. O Vicente Costa, o último vídeo com a filha do Amir, eu jurei que vocês haviam gravado em inglês. Achei muito bom manter a sua voz na dublagem da IA. Cara, essa é uma coisa muito legal da IA, de manter a voz. Eu gosto da minha voz na locução. A voz da entrevista, às vezes, eu acho meio estranho, mas eu acho que é a coisa mais normal do mundo ouvir a sua própria voz e não gostar, sabe? Tipo, pode acontecer, né? Acho que vários atores, quando você vê, tipo, novela dublada em outro lugar, os atores que acham bem estranho, mas dublagem é assim, cara. É esse o esquema. Mas fico feliz que você achou bacana, que tá indo bem. O Gustavo Schaffer. Eu estou pensando em pegar uma bateria de lítio somente para Starlink. Será que uma de 90 ampere serve? Acho que sim, considerando que boa parte do tempo também ela vai estar no sol, né, cara? Durante o dia, enquanto tem sol, você tem placa solar. A bateria vai carregar, a gente espera, né? Você tem que ver quanta placa solar você tem, né? E não vai usar a bateria no sentido de estar descarregando ela. Então, a Tatiana Jacobson. Tatiana Jacobson. Oi! Aí, Tatiana. O Veleiro Maloca. Moramos num Jeep Sea 312 aqui em Lisboa. Que massa, galera! Sigam aí o Veleiro Maloca também. Pelo nome são brasileiros. O Maloca, eu acho que Maloca é só no Brasil. Em Portugal não se usa essa expressão, acho, não sei. Jéssica Chaves. Foi conhecer a Praia da Ponta. Esse resort aí onde está é bem legal. Parece bonito mesmo, hein? A praia é linda, dá pra ir andando pela hora de chegar até a Praia do Guaiabim. Não fui ainda, porque eu tô meio enrolado com um monte de coisa aqui, trabalho, terminando episódio, né? Essas coisas, e eu, não desci do barco. Mas não quer dizer que não tenha tá legal pra caramba aqui, mas não fiz isso ainda. Adriano, meu nobre, quanto tempo? Eu estava longe das velas. A Patrícia Martins. Bem-vinda, então, bem-vinda. MT, boa tarde, cara, sempre quis falar com você. Estamos aí conversando, meu querido. Deixa eu ver. Fábio Luiz, show, Adriano. Ainda vamos nos encontrar. Este ano começarei a velejar com o curso de Wind com o tio Spinelli. Que legal, cara. Fazer a prova para o mestre amador. A Patrícia Martins está me perguntando. Cheguei na live agora, onde é que você está? Vou mudar o pano aqui, ó. Patrícia, eu tô aqui em Morro de São Paulo, na Bahia. Lugar maravilhoso.
Adriano, onde é que consigo comprar camisas, camisetas e outros souvenirs do Sal? Na loja Ligarte. Loja Ligarte. Tem aqui tem no Instagram e tem também, claro, na internet. Você bota loja Ligarte, né? O que mais? O Rodrigo, ops, corrigindo canecas. O que ele tinha botado antes aqui? Deixa eu voltar. Ah, perdi, cara. Pô, às vezes passa muito rápido aqui, eu não consigo ver tudo, cara. Cabeças! Cabeças do... Caramba, que sinistro, cara. Não. O Gustavo, Bruno Marçal, o Brasil tem piratas ou só na África? Cara, é muito raro. Tem alguns lugares que, que infelizmente, por exemplo, Fortaleza tem histórico de assaltos para veleiros. Mas Santos já teve ondas assim, mas existe, mas raro e muito menos do que em terra. Muito menos. Agora, realmente, Fortaleza tem um problema, mas eu sei que tem uma galera que entrou em contato comigo, que tem um grupo multidisciplinar, assim, sei lá, tava polícia, pelejadores, em Fortaleza para resolver isso. Espero que aconteça, adoraria chegar lá e tá resolvido, né? Mas, claro, eu não sei se... A gente usa esse termo piratas pra isso, eu não sei se seria o termo certo, assim, né? Mas, pô, cara, num barco eu me sinto muito mais seguro que em terra, não tem nem comparação. Agora, a Baía de Guanabara já teve também alguns casos, né? Mas tem lugares mais tranquilos que outros. Cadê? Vamos ver o que mais aqui. Deixa eu pular aqui, daí vai pra Cairu, dá pra pegar uma voadeira e curtir Boipeba. Cara, acho que dá pra ir de barco, cara. Não sair na barra lá, mas tem amigos que dá, mesmo com 2 metros de calado já foram, acho que é o que eu vou fazer. O veleiro Akiwana, Ilha do Mel, no Paraná, que massa. Lincoln e Mel. É o Lincoln que eu entrevistei? Acho que sim. Quando você vai passar aqui em Balneário Camboriú? Cara, infelizmente no sul vai demorar. Eu devo visitar minha mãe acho que em abril, assim, mas vou pegar um avião para Porto Alegre e um ônibus para Bagé e tal. Infelizmente vou passar aí voando em cima, cara. Então, assim, ó, agora eu tô subindo, eu não sei quando... né, quando que eu volto. Aí aqui tem o Diogo Santos. Aqui onde eu moro tem um veleiro por 900 euros. Você acha que eu consigo voltar com ele pro Brasil? Cara, tá, eu não conheço a história assim, mas eu acho que não, cara. Difícil, porque assim... Não é que é impossível, mas assim, 900 euros o veleiro, ele não deve estar na sua melhor forma, entende? Vai precisar de reforma. Talvez se você reformar muito, eu não conheço o veleiro, mas se você reformar muito e tal, se você... Pô, claro que tem, por exemplo, a Tamara veio com um veleiro super barato também, né? Mas é um projeto grande, de reforma, tudo, não vai custar 900 euros no final, assim, sabe? Mas se você tem um tempo incrível de cuidar do barco, de reformar, de estudar melhor essa questão. Não é uma coisa pronta, cara. Você não vai comprar um barco e daqui a um mês você vem, assim. É um processo longo de entendimento, de aprender. Eu nem sei que veleiro é esse. Não, o que eu tô falando, assim, é muito genérico. Não diga assim, Adriano Hashtag Sal falou que dá ou não dá. Não sei, cada caso é um caso. Tem gente que atravessou faz a volta ao mundo com um veleiro de 12 pés, né? Mas é um veleiro que ele mesmo fez, ele sabia o que estava fazendo, né? Então, é uma resposta muito complexa essa, cara. Mas eu acho que você não deve pensar assim como o único plano, sabe? Voltar com ele pro Brasil. Mas de repente você comprar ele e reformar, você vai aprender pra caramba, vai se divertir pra caramba. E você vai ver até onde vai com ele, cara. Que talvez não seja até o Brasil, mas... né? E outra, trazendo pra cá, tem que pagar o imposto também, né, cara? Que seria menos que 100%, mas, pô, quase outro barco. Eu não sei se o imposto incide sobre os 900 que você vai pagar por esse barco, que precisa de reforma, provavelmente, ou se... Porque o transporte tem que ser colocado no cálculo do imposto, então talvez reformas que você vai fazer nele. Então,
Então, cara, é mais complexo, não conte com isso, entende? Dá uma estudada, assim, aprende a velejar, pergunta para outros velejadores que você confia, como é que tá esse barco, sabe? Outros amigos, um surf, não sei. Mas é complexo. Tudo é possível, mas... influencer náutico nunca se preocupa com o plano de fundo. Tá feio, né, cara? Eu me preocupo muito e às vezes não me importo muito. Aqui tá bonito. Mas é a vida como ela é também, né? Sei lá. Eu me preocupo um pouco, mas eu também não tento fazer uma vida de plástico, assim, sabe? Assim, tipo, de tudo ficar no melhor, sabe? Porque eu acho que também perde uma coisa humana, assim, fica meio... Sabe esses influencers, assim, de beleza e de ostentação e coisa assim? Nada contra, entendeu? Mas... sei lá, não me vejo fazendo assim. Então, às vezes, o plano de fundo não é o ideal. Lamento. Mas eu não acho nem certo nem errado. É como eu sou. Sei lá. Boa tarde, saudades da flotilha de Paraty. Quando vai rolar uma próxima? Forte abraço. Também, cara, acho que tava na hora de rolar, sim. É verdade. Brother, quais os planos pro Hashtag Sal nesse ano? Vão subir pro Caribe e depois Europa? Não, isso bem mais tarde. Esse ano eu vou pro Baía de Todos Santos, ficar um tempinho bom, tem muita coisa legal pra mostrar lá. Vou subir o barco. Pô, vai precisar muito de ajuda para as reformas que tem que fazer no balanço. Não tem nada grave assim, mas tem coisas importantes. Você tem que trocar estaiamento, tem que pintar, tá ruim a pintura. Não a do fundo, mas a do lateral, assim, tem que dar uma protegida no barco, muitas coisas. Vocês veem nos episódios, tem muita coisa, né? O Dog House, o rígido que vai vir aí, mas, cara, assim, a tapeçaria, né, a capotaria do barco tem que fazer muita coisa também. Então, eu preciso muito da ajuda de vocês. Assistam os episódios, compartilhem. Quem puder, ajude no Apoia-se, cara, faz muita diferença pra gente, como a gente se mantém. Então, assim, quem tiver marcas que possam patrocinar coisas que eu preciso aqui, ajudem, porque eu vou preparar o barco esse ano para sair do país. E não vou sair nesse ano, mas tem que estar inteiro, tem que estar pronto, né? Assim, com o melhor da manutenção possível, sabe? Vamos lá. Que mais? Salve, meu capitão, é filosofia, tem estudado ainda? Ou não na faculdade, eu parei a faculdade. Quero retomar, mas tenho estudado, tenho, né, visto algumas coisas e tal, mas realmente num ritmo menor. Faz parte do meu dia a dia, né, assim, aprendi a ver as coisas talvez de um outro jeito, mas eu acho que era legal, sim, dar uma aprofundada em outros temas, ter um vocabulário maior. Eu quero voltar a estudar. Só que eu também estava muito preocupado com a prova de capitão, aí agora, assim, eu quero, dar uma melhorada, uma atualizada no conteúdo do Hashtag Sal, assim, quero fazer mais coisas ao vivo que a gente está fazendo agora, quero fazer mais coisas no Instagram também, não sei, quero dar uma renovada em algumas coisas. Essa coisa do inglês tomou um tempo por enquanto, até eu encontrar alguém, né, eu preciso encontrar alguém para me ajudar a fazer essas partes do Instagram, contratar alguém, caro fazer, né, e tem que ter mais alguém para ajudar, né, vamos ver se eu consigo, mas é que eu fazer tá fogo, meu, pra editar e preparar essa parte né, mais essa coisa durante a semana, sabe? Tô escrevendo livro também, e aí, o inglês tem me tomado bastante tempo do que eu poderia estar fazendo livro, sabe? Então, enfim, aí o estudo da filosofia tem ficado um pouco para trás, o que é ruim também, né? Não gostaria. Boa tarde a todos, meu slot de tempo. Vamos lá. Cadê? O que mais? Maneira a entrevista do Flow. Valeu, cara.
Super obrigado, né? Foi muito legal, acho que foi o programa de entrevista maior, assim, que eu fui, né? Foi uma experiência muito bacana, foi realmente bacana. O Gustavo Bruno Marçal, você dá tibum no mar às vezes ou tem medo de tubarão? Zero medo de tubarão. Cara, não é fácil ser mordido de tubarão, assim. Tudo bem, tem praias que você tem que ter cuidado. Por exemplo, em Fortaleza, tem placas até dizendo e tudo, né? Mas, cara, é muito difícil isso acontecer. Até, inclusive, ver um tubarão é bem difícil. É tipo ver uma onça, assim, cara. Você anda no mato, não é fácil, assim. Tem lugares que tem mais, realmente. Mas a única vez que eu mergulhei e vi um tubarão foi em Abrolhos, eu acho. Bem rapidamente, ele tava nem aí pra mim. Vi tubarão não mergulhando, mas tava fora da água e vi no raso, era mar pequeno também. Em Fernando de Noronha, né? Mas não, eu não me preocupo nem um pouco com isso quando mergulho, assim, nesses lugares que a gente tá aqui, cara, zero. Imagina. Mas eu também, assim, as pessoas imaginam que eu mergulho todo dia, não é o caso, cara. Eu não mergulho muito, não. Deveria mais, às vezes, sei lá, fazendo outras coisas não passa pela cabeça, mas sei lá, poderia todo dia, né? Seria... o Luciano Itaparica, quando chega em Salvador, vai ter alguma palestra por aqui? Não sei, cara, talvez, não sei. Não tem nada marcado. Mas eu chego aí, pô, em breve, hein? Na Baía de Todos Santos, muito em breve, coisa de um mês. Mas Itaparica, eu não sei por onde eu vou começar ainda. Mas eu vou ficar um tempo rodando na Baía de Todos Santos. Aí eu vou ficar mais tempo... Eu quero ficar um pouco no Tenab aí, né? Quero ficar ali, pô, na frente do elevador Lacerda, né, cara? Certamente quero ficar uns dias ali, porque é Salvador, né, cara? Mas eu vou ficar bastante tempo no Aratu. Bastante tempo no Aratu. Já conversei com o pessoal de lá. Nem cheguei lá, né? Mas já fui muito bem recebido lá. Pessoal querido pra caramba. E, pô, é um dos templos da vela, né? No Brasil, assim, todo mundo fala do Aratu e eu quero ficar um tempo de qualidade lá, assim. Eu vou ir e voltar, né? Mas eu lá vou subir o barco. E isso vai ser uma parte muito importante, cara. Muito importante. Sertão querido, eu estou te assistindo aqui do Sertão do São Francisco, na zona rural, a 56 km de Petrolina, cara. Parabéns pelos seus conteúdos, Deus no comando. Que demais, cara. Pô, obrigado pelo carinho. E é muito massa ver pessoas de outros lugares assistindo, né? E eu também sou do interior, né? De uma zona... Eu morava na cidade, não na zona rural, mas meus pais, sim, cresceram na zona rural. Também um lugar, assim, mais agrícola e tal. E me identifico bastante. Que massa, cara. O KPX99, você já parou para pensar que daqui a 200 anos os seres humanos estarão habitando os mares como algo bem comum, criando até comunidades, muitos estarão assistindo seus vídeos ainda? Abração. Talvez, cara, talvez, é possível. Pô, assistindo os vídeos, às vezes eu paro pra pensar, cara, por quanto tempo vai ficar no ar isso aqui que a gente assiste, né? Não sei, cara, o Google, será que o Google um dia vai falir, os servidores vão parar de funcionar e... não sei, e outra, é engraçado porque você pensa assim, você falou daqui a 200 anos, né? As coisas há 200 anos atrás, a gente não tem vídeo, né, cara? Tem só de 1820, a gente tem pouquíssima coisa. Aí já começa a ter foto em breve, né? Mas há 300 anos só pinturas, desenhos, né? Mas a galera daqui a 300 anos vai ver a gente falando aqui, ó, em 4K, né, cara? Isso vai ser muito louco. Agora, se o ser humano vai tomar conta do mar, eu não sei. Talvez. Eu não... Mais que hoje, com certeza. Agora, se a gente vai ter grandes cidades no mar, talvez. Não sei. Mas não acho que... Eu acho que a população, em algum momento, já está a caminho de achar um platô, né? As pessoas... Os especialistas falam em 10 bilhões de pessoas, não muito mais que isso, que seja 15. Mas... dos países desenvolvidos, né, há uma tendência de uma natalidade menor e parece que todos os países que conseguem se desenvolver e chegam ali meio que passam da armadilha da classe média, né, tipo,
tem uma natalidade menor. Os Estados Unidos talvez seja uma exceção, mas também tem muita imigração, assim, não sei. Não sei, sim, sabe? Mas eu acho que sim, vai ter muito mais gente morando em veleiro, eu acredito muito, porque vai ser mais fácil, com certeza o trabalho online vai ser muito mais tranquilo, daqui a 200 anos, isso se não der pane, né, se a gente não voltar a viver nas cavernas, que eu acho que não, né, assim, não acredito nisso, mas sei lá, vou fazer uma brincadeira aqui. Mas, pô, é difícil saber, né, cara? É difícil, mas seguindo esse ritmo, a gente imagina que vai ter uma tecnologia muito superior à nossa, né? Que vai crescer, né? E assim vai. Mas eu acho que, sei lá, me vê a imagem assim de que tudo vai ter gente por todos os lugares. Eu acho que em algum momento não, cara. Acho que em algum momento vai ter mais gente que hoje, mas acho que vai atingir um platô, assim. Acho, tá? Não é uma análise, é só uma opinião. Aliás, as pessoas têm essa... Às vezes não discerne muito isso, né? Assim, tipo... Cara, opinião, todo mundo tem a sua. E é válido você ter a sua opinião, é importante, né? Mas é diferente de uma análise, né? Assim, uma análise de um especialista é uma coisa... É um estudo sobre aquilo, né? Você ir nos dados, você pesquisar, você, tipo... É mais do que uma opinião. Uma opinião baseada em números, em outros especialistas, é uma coisa meio que confronta até a sua opinião. É uma coisa que, tipo, às vezes você acha uma coisa, você é confrontado e tem que sair daquele lugar que você estava ali imaginando, né? Eu não, absolutamente não tenho uma análise sobre isso. É só opinião. O Alexandre Carvalho, você navega sozinho? Desculpa, eu não conheço a sua história. Conte-me em um minuto. Valendo tempo! Cara, vamos lá, muita gente já conhece, mas vamos lá, eu acho. Né? Eu era um cara que era diretor de filmes publicitários, né, em São Paulo, sou do Rio Grande do Sul, mas minha vida profissional inteira foi em São Paulo. E aí trabalhava, era lá e tal, tive um burnout, trabalhando bastante, e aí com 33 anos, aí eu comecei a procurar, né, tipo, alternativas, vi pessoas que moravam em veleiros, amei velejar, aí criei o canal entrevistando pessoas que velejavam em veleiros, e construí o Hashtag Sal fazem 11 anos, e eu entrevisto muita gente que mora a bordo, e mostro eu morando a bordo. Mora eu e minha mulher aqui, então eu não velejo sozinho, velejo com a minha mulher. E alguns momentos que ela não tá a bordo, coisa assim, já fiz algumas pernas sozinho, mas geralmente só nós dois. A gente, por exemplo, agora foi, desde que ela entrou no barco, a gente foi do Uruguai e voltou, e somente um trecho que a gente trouxe mais amigos, assim, o resto só nós dois. Kennedy, o Júlio Kennedy, você é de Brasília? Sou de... não, ele perguntou pro Gerson se você é de Brasília. Dá uma conversa interna aqui. Olha lá, tá mudando o lado aqui, deixa eu trocar aqui o... Ó, onde vocês estão colados balança muito. Está suave? Cara, hoje... Aqui, ó, cliquei no botão sem querer, cara, desculpa, agora mudou o áudio. O Júlio Kennedy, desculpa, meu amigo, é muita emoção, você foi demais. Obrigado, cara, obrigado mesmo, cara. Onde é que eu tava falando? Tava balançando um pouco, tá balançando um pouco agora porque mudou o ângulo do vento. Até vou olhar a previsão se vai continuar assim depois. E o Bruno Tsui perguntou, e o contrabaixo nunca mais tocou? Tem que levar um baixolão pra tirar sozinho. Cara, eu tinha, aí eu troquei com o Jack, legal, né, mas um espaço grande, sei lá, acho que a música teve uma fase da minha vida importante, assim, cara, mas acho que já foi. Mas às vezes eu toco, né? Se tem um contrabaixo eu saio tocando. O Paulo César de Souza, uma curiosidade, você faz muito uso do rádio? No caso o VHF Marítimo, o VHF, faz alguns contatos, ou somente redes sociais? Cara, eu uso assim,
mas não, realmente não assim pra socialmente, pra conversar, tipo, não, por exemplo, parado aqui, raramente. Acontece muito, o que mais rola no VHF hoje é, uma comunicação assim, quando não tem celular, que uma das partes não tá no celular, aconteceu agora com a Trieri, um amigo que a gente veio praticamente junto de Barra Grande pra cá. Aí, e outra coisa é quando você quer chamar a atenção de alguém que você não conhece, que você não tem o contato, assim, e você aí usa o VHF, um navio que tá passando, um barco, um pescador. Isso é um uso constante. E aí também o IS, que é um transponder que todo barco tem e tal, e que... Deixa eu trocar o fundo pra vocês, né? Vocês merecem um fundo melhor. Peraí. Aqui que tá confortável. Mas eu tenho essa cadeirinha que dá pra girar. Pronto. Talvez o áudio piore, acho que não. O IS, o transponder que não melhorou. Aqui sim, tem que ser. Que o IS ele melhora, quer dizer, o IS ele manda a nossa posição e a gente recebe a posição dos outros barcos por IS e isso passa pelo VHF. Agora o VHF, voz, assim, claro que a gente usa, mas não socialmente, assim. E o HF, cara, cada vez menos está sendo usado. Muito. Porque assim, tem pouca gente escutando do outro lado. Então, nos momentos que abre, né, para você falar com algum lugar, porque o HF tem essa coisa, né, não é todo momento que você tem a janela para falar com o lugar que você quer e tal. E antigamente tinha a rodada da Dona América, tinha outras rodadas aí de gente que ficava escutando e repassando a mensagem e tal. Mas hoje até é difícil um clube estar escutando o HF, cara. A Marinha mesmo, eu acho que deve escutar, claro, né, mas... Fora isso, tipo, e o VHF a gente fala com a Marinha também, né, tipo, recebe muita informação da Marinha, mas com certeza, cara, a internet a bordo tá tomando conta. É super importante, tem que ter um VHF a bordo, é imprescindível, você tem que ter, ponto, né, mas eu acredito que precisava mudar um pouco, assim, sabe, tipo, acho que precisava ter uma comunicação digital. Acho que tem o DSC, que você consegue chamar alguém pelo MSI, mas não é tão fácil. Acho que devia ser possível mandar uma mensagem para alguém. Eu acho que precisaria uma modernização do VHF, mas eu acho que isso não acontece também porque trocar todos os barcos do mundo, isso, né, é algo regulamentado pela Organização Marítima Internacional, é uma tradição, né? Mas eu acho que aos poucos, assim, o VHF vai diminuindo o seu nicho. Antigamente você fazia telefonia, você telefonava para um número de telefone através do VHF, Serviço Móvel Marítimo. Acho que existe ainda, se não me engano. Mas ninguém usa, assim, pouca gente usa, acho. Mas eu gosto de rádio, tá? Eu acho massa pra caramba. Eu nasci na volta dos rádios, acho mó legal, mas pesado. Dizem que a alegria de quem compra um barco é igual a alegria de vender. Alguns dizem que é maior. Qual a sua opinião? Muita dor de cabeça? Pô, cara, depende pra cada um. Eu não quero vender o meu por nada desse mundo. E aí quando eu penso em trocar de barco um dia, já dói o coração. Eu acho que se você tem um barco que você usa pouco e você mora numa casa e usa lá de vez em quando, eu acho que aí sim, sabe? E se você não tem muita experiência com a manutenção, agora quando você mora a bordo, eu acho muito mais legal e melhor que uma casa, mas tem gente que vai discordar também, e depende da casa, depende do barco. Quando você compra um barco e vai morar a bordo, é mais difícil. Mas eu tive muita dor de cabeça em apartamento, casa também, assim. Estragou o banheiro, não achava o vazamento, e sei lá, 3 vezes pedreiro teve que ir com ultrassom pra achar. Esses dias a casa de uma amiga tava com problema na fossa, um puta problema gigante que ia gastar dezenas de milhares de reais para resolver. E no barco tem esses problemas também, né? Mas, sei lá, acho que tudo depende. É fogo, né? Mas... Boa tarde, Adriano. O Gil Maia perguntou. Desculpa. Boa tarde, Adriano. Já veio em Manaus? Nunca fui, cara. E ia adorar. Quem sabe eu vá velejando? Não sei. Eu quero entrar no Amazonas, não sei se até Manaus. Longe, mas
Adoraria. Manda um abraço pro meu filho Miguel Costa, 5 anos, e ama, mano. A Ana quer ir até Manaus. E se tiver no pique, a gente vai. Miguel, super abraço, Miguel Costa. Estou muito feliz que você está assistindo aqui. E quero ver você velejando uma hora dessas, tá bom? Um abração, querido. Preciso dar muito da sua experiência. Como faço para ter contato com você? Gostaria de fazer um curso de vela. Gostaria de fazer um curso de vela. Me indicariam em Ubatuba? Pô, em Ubatuba tem o tio Spinelli, né? Que é massa pra caramba. Lá deve ter outros cursos, mas esse é um que eu lembro agora que é muito legal. Para ter contato comigo, estamos aqui. Você pode me mandar uma mensagem direta lá também no Instagram. Ou quem é apoiador do canal, tem um grupo de WhatsApp que pode entrar, né? Logo que você apoia, pelo apoia.c barra... Tem como? Acho que não. Apoia.c barra #sal, ou então bota apoia-se e me procura lá. E faz parte do grupo onde você tem meu contato. Todos os dias estou no grupo lá. Então, o Gilmar, vem velejar no Rio Amazonas, eu vou, cara, eu vou sim. Não sei, até Alter do Chão é o que eu acho hoje. A Ana quer até Manaus e pode ser. O Gession Gomes pergunta: #sal, onde você está, em que lugar aí? Eu tô aqui na Ponta do Curral, perto de Morro de São Paulo. O município é Cairu. O Johnny Marley, Johnny Marley Jr., sei lá. Seu canal me fez despertar o que eu buscava e não sabia exatamente o que é, que eu não sabia exatamente o que era. Muito obrigado, sucesso total. Em breve estarei em episódio seu. Pô, que legal, cara. E eu assim, de verdade, o que aconteceu comigo quando eu tava indo, a vida profissional tava indo, mas eu sentia um vazio, e aí tive esse burnout, e aí tipo, faltava isso, cara, era despertar alguma coisa que eu não sei o que era, sabe? Eu precisava viver uma outra história, ter um outro personagem pra mim na vida, não sei. E a vela me mostrou isso, cara. E aquilo começou a ser mais importante do que ter sucesso financeiro. Não que eu não quisesse ter coisas, mas é que eu precisava daquilo também, sabe assim? E foi muito bom, cara. Isso preencheu minha alma de um jeito bacana, assim. Tem sido muito bom, né? E quando eu faço os vídeos, eu busco isso, sabe? Despertar isso nas pessoas. É claro que não é todo mundo que assiste o #sal que vai querer morar num veleiro. Eu não espero isso quando eu faço. Eu mostro a minha paixão pelos veleiros, e eu espero que as pessoas completem com a paixão delas, que muitas talvez seja morar no veleiro, né? Porque é legal mesmo e muita gente vai curtir. Mas tem gente que se amarra em outras coisas, sei lá, né? O mais parecido seria um motorhome, ou sei lá, tem gente que vai morar no campo, né? E eu fico muito feliz de ouvir isso, cara, que tem sido legal. Eu fico muito feliz, cara. Vamos ver, tem dois aí que são de Amiqueiras? Desculpa, tô sem óculos tá... Cara, esse é o ano que eu tô precisando usar óculos pra enxergar perto, cara. Longe eu vou de boa, enxergo super bem. Mas com 45, que é a idade que eu tenho hoje, bateu a... Como é que é o nome? Presbiopia? Acho que é. O Provolbe, ou Provolbe, sou fã do canal, sou fã de você e do canal, valeu, cara. Sonho em velejar e levar uma vida semelhante, ao menos experimentar. Sei que você é um grande profissional, isso é explícito nos vídeos, na qualidade da imagem, no roteiro, etc. Obrigadão, cara, obrigado mesmo. Que mais? Qual a pessoa mais idosa que vive em um veleiro e você tem conhecimento? Bom, é ruim, né, de falar assim, mas eu posso citar dois casos muito queridos, que mora mesmo, né? Tem o pai da Fernanda, que se bobear tá na live aí, né? Do Eleuteria, eles são do veleiro Biduque. Ele tem 82 e começou a morar a bordo. E tem o seu Edson,
lá de Rio Grande, ele não mora a bordo, mas ele praticamente todos os dias sai para velejar sozinho. E ele, quando eu vi ele a última vez, tinha 84 anos, ele vinha de bicicleta de Pelotas, Rio Grande. Tenho certeza que está no mesmo pique. E ele deve estar com 86 agora, talvez. E... pô... o pai da Fernanda puxava âncora com corrente na mão, não tinha guincho, né? É claro que... pô, quem me dera chegar nessa idade, nesse pique, eu não sei, né? Todo mundo que consegue. Mas, sem dúvida, mostra que a barreira do que a gente acha possível ou não é o que é. Eu tava entrevistando uma vez o Ellison Maschini, o Crapum, querido, que teve um problema no coração recentemente. Até eu falei com ele depois, parece que estava bem, espero que ele esteja recuperando bem. E aí ele falou uma coisa, né? Eu falei, cara, com essa idade, qual é que é o limite? Ele falou, não sei. E eu acho que é o certo, cara. Não sei, assim, pelo menos não botar um limite antes que ele apareça. Talvez em algum momento da minha vida e da vida de todo mundo a gente vai notar assim, tá, isso eu acho que eu não vou fazer mais. Mas é muito perigoso botar esse limite antes que isso aconteça, cara. Eu acho, assim, sabe? Porque aí você vai se limitando e vai diminuindo, e você vai diminuindo, e você vai diminuindo, né? Então eu acho que a gente tem que tentar, assim, um pouquinho mais do que a gente faz, sem irresponsabilidades, mas tentando puxar um pouquinho para cima, assim, do que puxar para baixo, né? E eu acho que isso a gente deve fazer também, opinião, tá? Com os nossos pais, com as pessoas que a gente curte, assim, não tentar botá-las para baixo, tentar, na medida da responsabilidade, na medida de fazer elas para cima, né? E aí, tipo, quando cansar, quando alguma coisa for demais, aí é demais, né? Mas não prever isso antes da hora, sei lá. Porque as pessoas são capazes de coisas incríveis. As pessoas são capazes de muito mais do que a gente imagina. E às vezes a mente limita, né? O comportamento, as crenças, né? É claro que existem limitações físicas, ninguém está falando que não. Mas frequentemente tinha como fazer. Cristiano Fernandes. Boa tarde, Adriano. É muito difícil aprender a velejar, demora muito tempo? Não demora. É necessário fazer um charter para pegar a prática? O curso curto já é o suficiente para o básico? Cristiano, eu acho assim, ó, depende do que você quer fazer. Para você atravessar o Atlântico, demora um pouquinho. Mas para você comprou um barco e você faz um curso no fim de semana, você já vai brincar, cara, sabe? Faz o arraiz também, né, que é necessário. O arraiz e um curso. Dependendo de como você for, óbvio, né? Se você se esforçar, se você tiver o mínimo de aptidão, você vai conseguir navegar um pouquinho, você vai conseguir navegar perto. E ainda mais, de repente, leva um amigo, ou então um dia você sai da marina e volta, sabe assim? Aí um dia, pô, usando Paraty como exemplo, eu vou até o engenho, vem comigo, vai, qualquer coisa te reboco, sei lá. E você está habilitado, você fez o curso, vai, cara. Aí um dia você fala, não, vamos até o Cedro, um pouquinho depois. E você vai curtindo cada uma dessas vitórias, sabe? Você vai, aí é hora de voo, sabe? Você vai treinando, vai testando. Mas você já pode começar a curtir desde o início, sabe? Agora assim, eu vou fazer um curso que vai me habilitar para mim atravessar o Atlântico ou para fazer a costa do Brasil inteiro. Ó, não existe esse curso. Assim, vão ter cursos muito bons que vão te ensinar a velejar, que vão te dar todas as ferramentas e o conhecimento para você treinar, para aí você tá habilitado. O que não quer dizer que você não possa aprender rápido, mas aí é uma questão não só do curso, claro que cursos melhores são melhores, mas de hora de voo. Se você for pro barco todo dia e treinar e testar e cada vez ir um pouquinho mais e com responsabilidade e aumentando seu horizonte, vai ser muito rápido, cara. Vai ser quando vê, você já tá fazendo coisas incríveis. Agora, se você for arrogante e sem se estudar nem nada e já sair se metendo em encrenca, a chance de dar problema e criar um trauma também é grande, né? Que mais?
Adriano, você com 45, eu estou com 56 e já me sinto velho pra essa idade? E beber para o... Como é que é? Velho pra cidade? Ah, me sinto velho pra cidade e beber pro mar. Concordo, pra caramba, porque assim, boa parte das pessoas que saem pra velejar pelo mundo, na Europa, nos Estados Unidos, vão depois que se aposentam, cara, sabe? Sei lá, e não é com 40, sabe? Olha aqui, tô botando esse galão aqui pra ver se corta um pouquinho o vento. Ó, aqui, eu já sei, vou botar esse negócio aqui também, já vai me ajudar mais. Ó. Deve ter melhorado o áudio, não sei. Ó, tem essa almofada aqui. É isso aí, cara, 56, tá na idade que a maioria das pessoas que voltam ao mundo, acho que vai depois, cara, né? Alguém falou que a tua entrevista com o Sérgio Testa, Sérgio Testa, foi muito boa, amigo, foi mesmo. Foi muito legal. O Gil Maia falando que nunca viu o mar, cara. Você deve ser do interior, né? Mas é massa, cara, você fazer isso. Vai quando você puder, né? É um negócio que, pra quem gosta, é encantador, hipnotiza. É muito massa. Deixa eu ver aqui. Tá o vento contra, ó. E acho que a maré vai começar a vazar. Já começou, mas ainda tá fraquinha. O Gilmar é de Manaus. Meu sonho é atravessar o Atlântico a vela. Massa, cara. Deixa eu ver aqui. Cadê? Luciano Cajaí, meu querido. Salve, comandante. O Ari Matera, o Adriano, sou um fã do canal. Nos honre com a sua visita. Bom, onde é que é? Aqui, ó, Aquiles Ferreira. Eu não sabia que você falava no vídeo de outros canais. Vi um vídeo sobre o acidente do Senna. Então, cara, é a minha voz clonada com inteligência artificial. Mas não é nada de errado com o canal. É um serviço que eles pagam e eu recebo também muito pouco. Eu não sei se vai continuar, mas porque também eu tenho medo, assim, esse vídeo parece que é legal, né? Mas eu tenho medo de, sei lá, minha voz por aí sair falando umas bobagens. Não sei. Eu tô usando isso pra pagar as dublagens em inglês, mas não sei, cara. Cadê mais? O José Oliveira, é possível velejar pelos rios da Amazônia? Sim, cara. Tem um vídeo que eu vi isso com o Eugênio do pedalinho pelo mundo, o veleiro pedalinho, que eu não lembro o número, mas que ele ficou acho que 1 ano velejando por lá. Dá sim. Se usa mais o motor, tem menos vento e também nem sempre dá pra velejar, mas ele velejou vários momentos. Com certeza dá. Alguém falou da subutilização da costa brasileira, né? Eu perdi aqui. Sim, cara, podia ter... A costa brasileira podia ser muito mais bem desenvolvida para o esporte, para o lazer, para transporte, né? Infelizmente não é, mas eu acho que deve ser. Acho que a gente tem que lutar para que seja. Por outro lado, um pouco egoísta esse pensamento, mas não é o que faço não ser, né? Não é culpa minha, eu, pelo contrário, tento fazer com que seja, mas é maravilhoso também tá num lugar assim só pra mim, cara, sabe? Isso acho que na Europa é muito difícil, no Caribe também. Então assim, a gente consegue aqui, eu tava no Natal, acho que era, com o Veleiro Sete Vidas também, com a Aline e com o Zé, só nós 4 lá em Abrolhos, fora o pessoal da Marinha e do SMB que fica lá, né? E Abrolhos, cara, Abrolhos, lugar assim, um dos lugares mais incríveis do mundo. E eu pensei, cara, tem 200 e tantos milhões de brasileiros, só tem 4 curtindo isso aqui. E chega a parecer assim, será que é legal isso, né, cara? Deve ser legal, deve ser uma lei que proíbe isso, sei lá. Mas, né, nada é só bom ou só ruim, eu acho assim. Então, por muitos motivos é importante que a gente desenvolva a costa brasileira. Mas hoje um lado legal de curtir é que tem pouca gente também, cara. Eu acho maravilhoso. O que eu não quero, mas eu não acho que
Eu acho que tem que desenvolver mais. Né? Assim, eu acho que quero que mais pessoas velejem. Porque, às vezes na internet é muito complicado, que assim, por exemplo, você fala da inteligência artificial, dos perigos. Eu acho que tem vários perigos da inteligência artificial. Primeiro, as pessoas se passarem por outras, né? Por exemplo, o cara que clonou minha voz pode pegar e dar um golpe com a minha voz, né? Mas isso não quer dizer que a inteligência artificial é ruim. Ela é boa, né? E ruim ao mesmo tempo. Assim como a internet, assim como o desenvolvimento, né? Ele pode ser bom e ruim ao mesmo tempo. As coisas são complexas. E a gente tem que fazer escolhas e decidir. As escolhas todas têm efeitos colaterais, todas. E a gente tem que discutir e ver o que a gente quer, né? Como sociedade, como indivíduo, mas todas as esferas, né? Mas o desenvolvimento da costa é isso também. Eu acho que tem que desenvolver mais. Acho que o desenvolvimento tem que ser bem feito, tem que ser democratizado, né? As pessoas com vários tipos diferentes de barcos têm que ter acesso, né? O pescador tem que ter acesso, o cara que vai pescar numa chatinha tem que ter acesso, o cara que tem um veleirinho de 19 pés tem que ter acesso, o cara que tem um iate de 130 pés tem que ter acesso também, tem todo mundo. E acho que pode ser feito de um jeito muito bom, e a gente luta aí para que seja feito da melhor forma possível, né? Para todo mundo, né? Um pouquinho. Pô, o Ricardo Azeredo mandou 10 reais, 10 dólares, cara. Pô, obrigado demais, cara. Obrigadão mesmo, cara. Ajuda a pagar os custos aí do inteligência artificial e tantas outras coisas que eu tenho que fazer aqui no YouTube, né, cara? Direto do Oregon, sempre acompanhando seus vídeos. Congratulations. Obrigado, cara. Valeu mesmo. Também aproveitando, cara, uma hora mostra pra alguém, amigo seu aí, os vídeos em inglês. Só pra ter o que a galera tá achando, assim, porque às vezes tem muito pouco de feedback, né, cara? Mas, cara, muito obrigado. Valeu mesmo. O Luciano da Caixa, eu não sei se a costa deve ser envolvida, né, desenvolvida, mais desenvolvida nisso que você falou. Cara, eu também tenho os meus temores, mas eu acho que, pô, rampas de acesso para a comunidade, no mínimo, acho que tinha que ter, sabe, assim, para o cara ter um pequeno barco e colocar na água. Eu acho que, assim, essa interface da água e da terra, né? Você entrar no barco, ou sair de um barco, ou colocar um barco na água, de certa forma, assim, é meio que uma obrigação do Estado, cara. Como tem estradas, sabe? Elas podem ser terceirizadas, né? Mas é o Estado que vai, tipo, organizar, né? Tipo, às vezes, onde é que vai ter rodovia, onde é que não vai ter, né? Tipo, não sei. Porque eu acho, pô, é um direito de ir e vir, sabe, assim, tipo, pô, você parar numa cidade e você não ter condições de descer um bote, mesmo num caso de emergência, ou no caso, assim, né, tudo bem em lugares onde realmente a geografia não ajuda mesmo, aí eu concordo, mas pô, às vezes lugares que não, cara, daria perfeitamente para ter um pier público, sabe, tipo, uma rampa pública, um acesso, não sei. Eu acho que isso é o desenvolvimento humano também, sabe, assim, não só financeiro. E às vezes acho uma pena quando algumas sei lá, quando a galera pensa nesse tipo de ação, e deve pensar também nos grandes barcos e tal, mas não pensa nos pequenos também. Acho que tem que ser pensado em todo mundo. Não quer dizer que isso vai ser feito com o dinheiro do imposto, entende? Assim, em alguns casos pode ser que vale a pena para o município, outros não sei, mas pelo menos pelo menos coordenar isso, como acho que está definido. Eu acho que sim, que tinha que melhorar um pouco. Aqui, ó, o Gustavo Schaffer deu 20 reais, deixou claro. Não é para pagar a inteligência artificial, não é para mais trabalho, esse aqui é pra cerveja. Eu prometo que gasto uns 20 reais de cerveja aí, cara. Obrigado, cara, obrigado. Fala, Adriano. O Michael Rodrigues pergunta: como está, cara? Amanda Bahia, né? Sou baiano de Vitória da Conquista. Demais, cara. A Bahia é um dos estados que vale a pena muito ter um veleiro, cara. Muito. Que é demais estar aqui, cara. Muitos lugares para conhecer, né? É a maior costa do Brasil em comprimento, né? E com muitos lugares para entrar, muitos mesmo.
E tem assim a meteorologia aqui, né? É muito agradável, muito boa. O que eu vou dizer, cara? Tô descobrindo, né? Agora já conheço um pouco, falta o Baía de Todos os Santos, que é o maior tanto que tem que conhecer, talvez, né? Onde tem mais lugares para ancorar e tal, e um maior número de veleiros. Mas o sul da Bahia, acho que esse era o sei lá, né? Mas o sul é maravilhoso. O sul é maravilhoso, cara. Cadê? Meu irmão e a esposa fizeram recentemente charter 2 dias com o Beta Joyce do Veleira de Ventos, que foi formada após o choque com a baleia. Curtiram muita experiência. Eles são os queridos, cara. Não sei se ele tá dando aula de vela também, mas é em Paraty, né? Não é em Ubatuba que perguntaram. Mas o charter é muito bacana, são muito legais também, vale muito a pena. O José Oliveira. Quando o Estado oferece infraestrutura, cria oportunidade de atividades que geram riqueza com o turismo. Claro, cara, com o turismo e não só, quer ver? O turismo eu acho que talvez seja o principal. Por exemplo, aqui nesses lugares, a galera vai para a escola de barco, as encomendas que eu comprei no Mercado Livre vão chegar de barco, tudo aqui é de barco, sabe? E tem vários lugares no Brasil, assim, que é assim. Então, ter bons piers, cara, de qualidade, né, e com consciência ecológica, sem poluir e tal, né, com tudo que precisa para ser bem feito, são parte da estrutura que o turismo sim, mas possibilita uma logística melhor para você ter um outro tipo de trabalho aqui, para chegar às encomendas talvez com preço menor aqui, sabe? O transporte marítimo fluvial é o mais barato que existe, sabe, de todos, né? Especialmente feito em escala, né? E por exemplo, que é um outro exemplo que eu dei inúmeras vezes, Ilhabela. Pô, agora parece que vai ter, né? Não ter um transporte de massa do norte ao sul da ilha, numa cidade que não tem como fazer outra avenida, ou seria muito difícil, sei lá. É meio bizarro, cara, sabe assim, tipo, aí pensa, mas o mar é muito agitado. Vai ver a Baía de São Francisco, como é que é, cara, um vento desgraçado, puta, e tem todos os dias o ferry, sabe assim, é absurdo não ter. E isso também às vezes não acontece porque tem poucos vereadores, poucos empresários que navegam, talvez, que velejam, né? No Rio Grande do Sul também não era um grande exemplo, mas agora tem um muito legal, o Cat Sul lá, que leva pessoas da região metropolitana através do Guaíba lá e opera bem e é massa. Mas o dono, ele era um empresário dos ônibus, né? E também velejador, sabe? É um cara do mar. Então é mais fácil quando você tem uma sociedade assim que essas pessoas não surgem do nada, entende? Assim, quando elas já tem essa cultura náutica, você vai ter mais gente empreendendo, mais gente que ele pode contratar, você vai ter gente que vai acreditar mais nessas soluções, que não vai parecer assim, mas barco, não sei, o mar é muito agitado, sabe assim? Vai aparecer gente que vai avaliar melhor essas coisas, quando você tem uma estrutura, quando você tem uma cultura náutica, quando você tem um monte de gente que sabe pegar um bote e ir pro outro lado, sabe assim, e fazer isso com segurança, né, sem loucura. Então eu acho que ter uma estrutura náutica para as pessoas é isso também, sabe? Tipo, é preparar o país para tirar do mar, num bom sentido, sem avacalhar com a natureza, sem tirar o que ele tem de melhor. Porque em muitos sentidos o transporte marítimo é melhor para a natureza do que um monte de caminhão. Nada contra os caminhoneiros, por favor, mas tem coisas que é melhor de barco, sabe assim? O que mais? Falei. E aí, o que tem de importante? O Aquiles Ferreira. Tem muito pernilongo para quem vive no veleiro? Muito menos. Claro, depende. Se você ancorar muito perto do mangue, assim, colado, poucos metros mesmo, vai ter bastante, mas menos que em terra sempre. Aqui onde eu tô, cara, nos 3 dias aqui, eu me lembro de uma picada de mosquito. Que doeu, que mosquito doído pra caramba, mas foi uma só. Mas há lugares que tem mais, né? Mas mesmo assim é sempre menos que em terra. E depende acho que depende do vento muito, sabe? Tem mais ou menos. Aí o Bruno Godoy, tá bonitão, hein? Fala o que vocês acharam do cabelo, cara, da barba. Difícil manter isso aqui agora, né? Mas eu gostei.
Gostei. Não sei se foi demais, mas eu me cuidar mais. O Eric Rodolfo, que conselho daria para quem deseja ter uma experiência de volta ao mundo à moto? Na aposentadoria, quanto a tempo livre ou dar stand-by na carreira enquanto jovem para vivenciar essa experiência? Cara, é uma questão, né? Ir cedo, jovem, com menos, ou se aposentar e com mais. Cara, cada um acha Pessoas já fizeram ambas as escolhas e tanto deram certo quanto deram errado. Não sei, cada um tem que desenhar a vida do jeito que acha, né? E deixa eu ver aqui mais, qual conselho daria? O conselho é começar a velejar, cara. Porque isso é uma coisa que vai ser legal, independente se você vai dar uma volta ao mundo ou não. É curtir e velejar, sabe? O vento apertou, né? Esse é o conselho que eu dou, sabe? E o João Paulo Soares, que falta vontade política. Também, cara, mas essa vontade política acho que às vezes fora todos os problemas políticos que a gente já sabe, vai repetir aqui, sabe assim, todas as coisas que corrupção, sei lá, que tem, né? Que tem que resolver, mas não é só nesse problema aí. Eu acho que também falta pessoas políticos, empresários, profissionais que tenham vivência na náutica também, sabe assim? Eu acho. O Rony Alves, Keothor, gosto muito de assistir seus vídeos, não sou do mar, mas eu tenho muita vontade para deixar a terra e viver em mar. Que legal, cara. Começa, cara. Um passeio de charter, um curso. Começa de alguma forma, como você puder. Adriano, antes de curso de vela, você acha melhor fazer tripulação antes com alguém? O Júlio Kennedy. Cara, eu acho que eu aconselho muitas pessoas a fazer o que tá na mão, sabe assim? Tá fácil de fazer tripulação com alguém? Vai, cara. Claro, você nunca entrou num barco, você vai fazer uma tripulação, você vai fazer uma viagem de 3 dias em mar aberto, pode ser que você ame e pode ser que você odeie, cara, sabe? Por outro lado, você poderia ter feito essa mesma viagem depois de fazer um curso, depois de fazer umas viagens mais curtas e a chance de se amar seria muito maior com mais... Então, eu acho que o caminho mais óbvio é você fazer um curso primeiro, que aí você vai curtir muito mais a velejada que você vai depois, você vai entender mais, até participar, sabe? Mas uma coisa não impede a outra, cara. Uma coisa não impede a outra. Como está a navegação astronômica? Essa internet pega no meio do oceano. A navegação astronômica está indo super bem. Não é todo dia que eu faço aqui, né? Mas às vezes que eu fiz, curti muito e deu certo, foi massa. E se a internet pega no meio do oceano, cara, com a Starlink agora pega. Pega a princípio qualquer lugar do mundo, não testei em todos. A minha mulher apareceu aqui, deu risadas, kkkk. Alex, é um perigo esse canal. O que o Alex falou? Salve, Adriano. Cheguei no Hashtag Sal depois de ver os vídeos recentes da Tamara Klink. Nunca tive contato com a vela e tá colocando minhas ideias malucas na minha cabeça. Cara, eu coloco umas ideias malucas, mas Aí eu até fiz um post agora, porque tem gente que assim, alguém falando assim, mas eu tenho que trabalhar também, eu tenho que consumir também. É óbvio, né, cara? É óbvio, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que, né? Mas como? Quando? Até onde? De que jeito, né, cara? E aí, assim, ó, por exemplo, para consumir, né? Não se preocupe, você vai precisar consumir. E vai ter bilhões de dólares sendo impulsionado de publicidade na tua cabeça para você consumir, para você comprar, para você trocar de carro todo ano, para você ter o carro do vizinho. O tempo inteiro, cara, não se preocupe, cara, você não vai desaprender disso. Você não vai se deixar de lembrar que precisa fazer isso. Mas, gente pra falar, vai botar um freinho nisso e dizer assim, cara, você não precisa trocar de carro todo ano. Cara, você não... Pensa se não é melhor fazer outra coisa com seu dinheiro, nem que seja fazer uma aposentadoria, pra você ficar bem. Cara, usa esse dinheiro pra você ter uma experiência massa na sua vida. Pouca gente vai dizer isso pra você, cara, sabe assim, porque não tem muita gente pagando publicidade. Tem a galera que apoia aqui e é como eu sou pago
a galera que ajudou aqui, ó, pô, agora eu vou ler a mensagem de vocês pra mim falar essas coisas que eu não vendo, assim, no sentido, né, tipo, de entrega isso para as pessoas. Alguém pode dizer assim, eu tenho um canal no YouTube e vivo disso e tal, né, mas tudo bem que seja, mas então só pra contrabalancear um pouco a publicidade aí, que massacra a gente todo dia. Eu não tô falando mal da publicidade também, eu trabalhei na publicidade, mas só uma voz e só um lado é sempre ruim, né, cara? É legal ter um pouco de cada, assim, porque a publicidade não é que ela mente, não é, mas ela tem um ponto de vista que ela tá defendendo ali do interesse de quem faz a propaganda, né, cara? E não é errado, mas não necessariamente é o seu, né? Ou de outras pessoas. Então, eu acho legal, assim, de vez em quando o conteúdo, acho que precisa, cara, um livro, ter algo assim também pra, calma, né? Tipo, nem tudo que tá na propaganda é verdade, sei lá, sabe? Desculpa aí o desabafo. Vamos ler aqui, ó, o John Kennedy. Pô, esse aqui, pô, valeu, cara, de novo, cara. Esse é pro carvão porque a carne tá cara. A gente faz um churrasco aqui de abobrinha. Pô, não, obrigado, cara, valeu mesmo, de verdade, cara. E aqui tem, pô, o João Kennedy mandou mais 20, cara. Esse aqui, não, esse aqui que é o Jean Magalhães. Brigadão, cara, valeu, querido, valeu mesmo. Abração de João Pessoa, Wellington Carneiro. Para transmitir rádio VHF, precisa de licença? Sim, cara. Precisa a licença de estação móvel marítimo, que você faz na Anatel. Não é cara, tá? É super barato por ano. Eu acho que deve ser tipo, chega a R$20, assim. Mas é um pesadelo. Desculpa, pessoal da Anatel, mas eu vou ter que fazer essa crítica. É um pesadelo burocrático fazer isso, cara. Eu fiz a minha, e porque despachantes às vezes não querem fazer. É inacreditável que todo veleiro, todo barco, toda embarcação no Brasil precisa fazer aquilo lá, cara. É muito burocrático. Tem um manual para você preencher um formulário. O formulário, por exemplo, assim, que tipo de estação é? Fica 24 horas? 24 horas não interruptas? Tem um horário X? Aí, em vez de você ter essas opções, por exemplo, no formulário, tem um manual com duas siglas, tipo HK, HV, não sei o que lá, que não tem a ver, eu acho, aparentemente, com a resposta, pra você botar ali pra preencher, cara. Sabe assim, tipo, com todo respeito à Anatel e que faz um trabalho importantíssimo, né? Todo país no mundo precisa da homologação, mas essa precisava ser muito mais fácil, cara. Precisava, quem sou eu para dizer que vou ajudar alguma coisa? Só uma percepção de um usuário e de outras pessoas, né? Mas se quiser eu ajudo, assim, cara. Precisa, não entendo nada na parte técnica, mas pelo menos o que poderia facilitar na comunicação. Acho que a comunicação com os velejadores teria alguma coisa para ajudar. Não sei se eles querem também, mas não sei, cara, precisava. O Arimaté Araújo, cara, você merece o Oscar dos influenciadores. Teu programa é um verdadeiro canto da sereia, vai levar todo mundo pro mar. Obrigado, cara. Deixa eu ver aqui mais. Aleluia, consegui uma live sua. Só queria há muito tempo lhe falar que existe um canal de dicas de Counter-Strike usando a sua voz. É você mesmo? Cara, mas não é. É a minha voz com inteligência artificial, cara. É legalizado, eu deixei minha voz mesmo para fazer isso. Eu recebo um pouquinho, mas é assim, cara. O Jean Magalhães, quando estiver no mar, não deixe de conhecer o Museu do Mar. Seria top uma entrevista com o Aleixo Belov. Seria mesmo, cara. Eu gostaria, sim, muito. O Aleixo Belov seria um sonho de consumo de entrevista. Quero fazer, né? Demais, cara. Eu vivo a bordo e trabalho todos os dias. Sou CEO. Olha só. Viajo muitas vezes porque as empresas onde trabalho são em outros países. O Bruno Paleta. Desculpa, cara, tá ruim de ler aqui. Né? Bruno Paleta. Demais, olha só, cara. Né? Cara, não são todas as profissões que dá, mas muitas podem, né? E outra, tem gente que mora a bordo numa cidade fixo. E pode sair, pode ter um carro na rua, tipo, pode ter um carro e todo dia trabalhar na empresa também. Né? Tipo, existem muitas formas de viver a bordo. Em Itajaí, por exemplo, as pessoas moram na Marina, lá em Itajaí,
moro no bairro mais central que tem de todos, né, cara? A minha mulher perguntando se quer óculos. Eu acho que tá aí. O Marcelo Siqueira, sua voz é um colírio para meus ouvidos. Obrigado, cara. O Josué Deres, tem que voltar a procurar jacaré em Lopes Mendes. Pô, adoraria uma caminhada em Lopes Mendes, cara. É demais. Eu vou voltar uma hora, né? Mas agora tô nesse compromisso de conhecer outros lugares. Que não tiram o fato de que Lopes Mendes é uma praia linda, um dos lugares mais incríveis que já passei, cara. O Tomás Pedro, muito massa seus vídeos. Vou começar curso de vela muito por causa dos seus vídeos. O Bruno Paleta falou, sempre fui velejador, mas a divisão de viver a bordo tem a mão do Adriano. Obrigado, cara, obrigado. Caramba, cara. Pô, sabe, eu vou ter que dar uma pausa no ao vivo, porque eu tenho que trabalhar, cara. Tenho que fazer a versão em inglês. Eu acho que já deve ter chego lá. Tem alguém que revisa pra mim o Kevin revisa pra mim lá. A inteligência artificial pega o que foi dito, né? A transcrição, mas ainda comete muitos erros, assim. Aí eu mando pra ele pega, agora eu vou fazer a versão em inglês. E é isso. Mas ó, muito obrigado por estar aqui comigo. Legal pra caramba essas lives, poder falar assim, né? E também ver as perguntas de vocês, né? Porque sempre o Hashtag Sal acaba sendo, né, uma coisa muito bom, única, assim. Claro que não, tem os comentários e tudo, mas não é a mesma coisa que aqui, né? Tá bom? Até mais, queridos. Um abração, fiquem bem aí. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Até a próxima!